O evangelho proibido de Adão e o que são evangelhos proibidos. Ao longo da história da humanidade, a Bíblia foi considerada o livro sagrado por excelência para judeus e cristãos. No entanto, sempre existiram textos paralelos, muitos deles rejeitados pelas autoridades religiosas, chamados de apócrifos. Esses escritos, muitas vezes, apresentavam versões diferentes de episódios conhecidos ou até revelavam histórias completamente novas, carregadas de simbolismo, misticismo e ensinamentos espirituais ocultos. Entre esses escritos, fala-se de um enigmático evangelho de Adão e Eva, também chamado em algumas tradições de Livro da Queda ou Livro dos Segredos de Adão. Trata-se de uma obra misteriosa que mistura mitologia, gnose e teologia, tentando explicar os mistérios da origem humana, o drama da queda do Éden e o destino espiritual da humanidade. Mas por que esse evangelho teria sido proibido? A resposta é simples. Ele desafia a narrativa oficial, apresenta visões alternativas sobre o papel da serpente, o verdadeiro significado do fruto proibido e, sobretudo, coloca em questão a maneira como entendemos Deus, a criação e o livre-arbítrio. 2. Adão e Eva, na Bíblia oficial. Na Bíblia canônica, a história de Adão e Eva está registrada no livro de Gênesis. Deus cria o homem do pó da terra e sopra nele o fôlego da vida. Depois, forma a mulher da costela de Adão para que ambos fossem companheiros no jardim do Éden, lugar de perfeição e harmonia. Eles recebem apenas uma ordem: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, a serpente engana Eva, que come do fruto e depois o dá a Adão. Como consequência, ambos perdem a inocência, percebem sua nudez e são expulsos do paraíso. Essa narrativa bíblica, breve e simbólica, serviu de base para milhares de anos de reflexões teológicas. No entanto, sua simplicidade deixou espaço para inúmeras perguntas. Quem era realmente a serpente? Por que Deus proibiu o fruto? O conhecimento em si seria algo mau? Eva foi a vilã ou a portadora de uma revelação? Essas questões alimentaram tradições paralelas que buscavam respostas além do texto oficial. É nesse espaço de dúvidas e mistérios que surge o chamado Evangelho de Adão e Eva. 3. Tradições apócrifas e gnósticas sobre Adão e Eva. Na literatura apócrifa judaica e cristã, Adão e Eva são personagens centrais. Há livros como o Apocalipse de Adão, encontrado em Nag Hammadi, que apresenta revelações secretas de Adão a seu filho Sete, transmitindo conhecimentos espirituais ocultos. Outros escritos como o Livro da Vida de Adão e Eva, também chamado de Conflito de Adão e Eva com Satanás, descrevem o sofrimento do casal após a expulsão do Éden. Privações, tentações do diabo e arrependimento diante de Deus. Na tradição gnóstica, Adão e Eva são vistos não apenas como os primeiros humanos, mas como símbolos da dualidade espiritual. Eva, em especial, aparece como a que busca a sabedoria, e a serpente, longe de ser apenas um demônio, às vezes é interpretada como um mensageiro de conhecimento. Já em tradições esotéricas, Adão representa a humanidade primordial, a essência do ser humano antes da queda, enquanto Eva representa a dimensão anímica, o aspecto que busca a ligação com o divino e também com o conhecimento. 4. O Evangelho proibido de Adão e Eva, origem e contexto. O chamado Evangelho proibido de Adão e Eva não faz parte do cânon bíblico e não é reconhecido oficialmente pelas igrejas cristãs. Ele circula em fragmentos, alusões e tradições orais preservadas em comunidades gnósticas e místicas. Segundo estudiosos, esse evangelho teria sido escrito entre os séculos II e IV d.C., período em que floresciam os textos gnósticos. Sua mensagem era considerada perigosa porque colocava em xeque a autoridade das escrituras oficiais e propunha uma visão radicalmente diferente da queda.
o conteúdo revelado. O Evangelho narrava diálogos entre Adão, Eva e seus descendentes, principalmente Sete. Nele, Adão confessa que a queda não foi apenas um erro, mas também uma libertação. A serpente, em vez de ser vista como inimiga, aparece como uma figura que desperta a consciência humana. Eva, longe de ser a culpada, é retratada como a primeira a buscar a sabedoria, aquela que abriu os olhos da humanidade para a verdade oculta. Deus, por sua vez, é apresentado de forma dupla, o Criador justo e amoroso, mas também o Deus que impõe limites e oculta segredos. O texto sugere que o verdadeiro pecado não foi comer do fruto, mas a humanidade esquecer sua origem divina e se prender ao mundo material. Por que foi proibido? Esse evangelho foi considerado perigoso porque exaltava Eva como portadora da sabedoria, reinterpretava a serpente como mensageira de conhecimento, criticava a obediência cega às ordens divinas, apontava para uma libertação pela gnose, conhecimento espiritual, e não apenas pela fé ou obediência. 5. Mistérios ocultos: a serpente, o Éden e o conhecimento proibido. A serpente, no Evangelho proibido, é vista como símbolo do espírito da sabedoria. Assim como a serpente troca de pele, ela representaria a renovação da consciência humana. O Éden, por sua vez, não é apenas um jardim físico, mas um estado de consciência, uma dimensão espiritual, onde o ser humano vivia em harmonia com o divino. O fruto proibido simboliza o despertar da mente. Comer dele foi, segundo essa visão, o momento em que a humanidade deixou de ser inocente e passou a ter consciência de si mesma, de sua mortalidade e de sua capacidade de escolher. Isso muda tudo. Em vez de uma queda, pode ser interpretado como um salto evolutivo espiritual. 6. O legado secreto da queda. Após serem expulsos do Éden, Adão e Eva vivem dores e privações. Mas, segundo o Evangelho proibido, é nesse sofrimento que aprendem o valor da liberdade e descobrem o caminho de volta à luz interior. A queda, nesse sentido, é um caminho necessário. Primeiro, a perda da inocência. Depois, o aprendizado da dor. E, por fim, a busca pela redenção e pela sabedoria. 7. Filho de Adão e Eva, torna-se guardião desse conhecimento secreto, transmitindo-o aos seus descendentes, os chamados Filhos da Luz. 7. Reflexões espirituais e interpretações esotéricas. Do ponto de vista esotérico, o Evangelho de Adão e Eva é um manual espiritual codificado. Ele ensina que a verdadeira queda não foi o pecado, mas o esquecimento. O homem esqueceu sua origem divina e se prendeu ao mundo da matéria. Eva representa a busca pela sabedoria. Ela não é apenas a tentada, mas a que ousa atravessar o limite e buscar o conhecimento. A serpente é o arquétipo da transformação. Ela traz a possibilidade da iluminação, ainda que por um caminho doloroso. O Éden é um estado de consciência. A volta ao paraíso não é geográfica, mas espiritual. Reencontrar a unidade com o divino. A salvação vem pelo despertar interior. Não se trata apenas de esperar por uma promessa, mas de buscar dentro de si a centelha divina. 8. Conclusão. O verdadeiro sentido do Evangelho proibido. O chamado Evangelho proibido de Adão e Eva nos desafia a repensar a narrativa da queda. Talvez a expulsão do Éden não tenha sido apenas castigo, mas parte de um plano maior. O despertar da consciência humana. Ao reinterpretar Eva como heroína, a serpente como símbolo de sabedoria e o fruto como metáfora do conhecimento, esse Evangelho nos convida a enxergar além da superfície. Por isso foi proibido,
porque coloca nas mãos da humanidade a responsabilidade do seu destino espiritual. Em vez de seres passivos, dependentes apenas da obediência, o homem e a mulher tornam-se buscadores da verdade, capazes de se reconectar ao divino pela gnose, pela consciência e pelo amor. Assim, o evangelho proibido de Adão e Eva continua ecoando como uma mensagem secreta. A de que a verdadeira queda não foi comer do fruto, mas esquecer quem realmente somos.